Olá pessoal, como vocês estão? Deus abençoe suas casas e suas gerações. Por aqui começando mais uma rotina com propósito. Aqui hoje é feriado, gente, então eu acordei um pouco mais tarde nesse dia e iniciei o meu devocional junto com toda a família aí, né, na mesa, graças a Deus. E vamos viver mais um dia que o Senhor preparou para nós. À vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei. Salmos 34:17. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus sempre ouve quando falamos com Ele, mesmo nas dificuldades. Podemos confiar que Ele nos escuta e nos ajuda, assim como um pai cuida de seus filhos, o Senhor cuida de nós. Amém, aleluia. Oi, gente, como é que vocês estão? Deus abençoe suas casas, suas gerações. Por aqui já acordamos, já tomamos um café, fizemos nosso devocional. A Catarina tá terminando dela, né, Catarina? Oi, pessoal! Pra arrumar, eu já comecei a arrumar, né? Passei um protetorzinho com cor e um blushzinho pra a mãe ficar bonita pro dia. Hoje meu esposo também tá aqui em casa, né, vida? Dá tchau pro pessoal. Bom dia, pessoal. Ele tá indo sair pra fazer a feira do mês agora e eu vou dar uma organizada, colocar umas roupas pra bater, porque hoje é sexta aqui, né? É feriado, mas é sexta. Então, dia de lavar roupa, graças a Deus. Tem umas roupinhas pra dobrar também, que não consegui dobrar na semana, mas tá tudo bem. Mas antes disso, vou colocar a roupa pra lavar, né? Pra bater. E vou dar uma organizada na geladeira, porque já que vai chegar a compra, né? Então, deixar tudo organizado para na hora que chegar, já tá tudo limpinho para organizar a compra do mês. Ah, e o João, né, gente? O João tá aqui. Ei, filho! João Pedro! Oi, João Pedro! Oi, filho! Tudo bem, meu amor? Aí o João Pedro, gente. João Pedro já acordou também. Tá aqui no tapetinho dele. Essa aqui é uma atividade que eu tô fazendo com ele, gente. Inclusive, vou colocar pra vocês depois umas atividades, fazer um vídeo de atividades, né? Que dá pra fazer com um bebê de 6 meses. Esse daqui chama baú do tesouro. Aí, é como se fosse uma caixa, né? Que fica com vários objetos, assim. Né? Inclusive eu peguei esse aqui que é brilhoso, ó, essa forminha, e também não machuca. Tem barulhinho também, né? Tem outras coisas que eu coloquei também que ontem eu acabei tirando daqui. Aí ele senta e é como se fosse, né, um baúzinho que aí ele vai ficar olhando, né? Trabalha a percepção do bebê, coordenação também, porque ele vai pegar, né? Espaço, vai trabalhando tudo isso com o bebê. É bem legal. Também a curiosidade, desperta a curiosidade, né? E aí trabalha tudo isso e também a questão dele pegar os objetos, né? Como agora ele vai começar, né, aí a introdução alimentar, então isso também ajuda, porque ajuda ele a pegar os objetos, ou seja, também vai ajudar ele a levar a mão para pegar o alimento, né, e levar à boca. É uma atividade bem legal. Gente, a Catarina quer mostrar o devocional dela pra vocês. Vai, filha, o que você desenhou aí, meu amor? Eu desenhei um anjo sobre minha vida e Deus falando comigo sobre minha mente. Aleluia, glória a Deus. Que menina. Legal, não é, pessoal? Nossa, muito legal. Eu estou orando para Deus. Aleluia. Tá bonitinho, né, pessoal? Muito lindo. Olha, Que menina maravilhosa. Eu aprendi a fazer um anjo do meu jeito. Aprendeu a fazer um anjo? Uhum. Que lindo esse anjo, viu? E olha só o salmo, né, filha? O salmo de hoje, gente. A gente tava, olha só, tava falando com a Catarina, né?
tanto que Deus fala conosco. Glória a Deus, né? Salmo 34:17. Isso, Salmo 34:17. A gente gosta muito dele, porque ele tem aquela parte que fala, né? Provai e vede como o Senhor é bom, né, filha? Sim. E aí aqui, Salmo 34:17. Clamai os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Aí eu tava falando pra ela, né? Como que é incrível que o Senhor, ele fala conosco. A minha Bíblia estava aberta justamente no Salmo 34, né? E aí foi o devocional dela, olha só. Tchau, com Deus. Tava dando tchau pro meu esposo, gente, porque ele foi pro mercado, né? Geralmente a gente gosta de ir, mas como os meninos, né? A Catarina mesmo tá com uma corizazinha, Deus abençoe que passa. Teve até que lavar o nariz hoje. E eu vou tirar a mesa do café aqui e vou conversando com vocês. Aí, e o João Pedro também, né, ainda tá bem bebê, então a gente fica com aquele receio, porque aqui na nossa cidade tá com um surto, né, de doenças respiratórias. Então, gente, acaba que a gente fica preocupado, né? E aí tentar evitar o máximo, principalmente mercado, né, que tem tem muitas pessoas, né, o tempo todo, é um local mais fechado, então tem que ter esse cuidado, né? E aí, então nós não vamos, mas meu esposo vai lá, é bom que é um pouco mais rápido também, que com as crianças acaba demorando mais. É bem tranquilo, mas com o João a gente nunca foi ainda, mas com a Catarina a gente sempre foi, e é bem tranquilo, né, filha? Ir no mercado, fazer a feira, a gente ajuda o papai, né? Tem vezes que nós vamos no mercado no Minas com a minha família, aí depois, tem vezes que eu vou e pego aquela bolachinha, aquela batatinha. Batata? Você gosta da batata, né? Aquela batata frita. Batata... Batata batata chips. Isso, chips. Eu vou tirar aqui, viu? Viu? Termina aí de colorir seu devocional. Gente, e aqui hoje é feriado e é uma sexta-feira, né? Então ontem, quinta-feira, já comecei a organizar a casa, né? Desde a quarta, na verdade, eu já tenho começado até desde a quarta-feira. Né, porque algumas coisinhas que eu consigo já adiantar na quarta, eu já adianto. Por exemplo, na quarta eu troco os forros de cama, alguma outra coisa que tiver que eu possa adiantar, eu já vou adiantando. E aí ontem, então, foi chão, né, esfregar. Assim, aqui a gente não faz aquela faxina, como eu já falei pra vocês, é mais mantendo na semana. E aí, quando vai chegando próximo final de semana, a gente vai adiantando, colocando a casa em ordem, né, com esses pontos que a gente precisa de mais tempo, de se esforçar mais, igual, por exemplo, roupa, lavar, né, a parte, principalmente sala e cozinha, que a gente mais frequenta, mais pisa, mais cai coisa de comida e tudo, ainda mais com criança. Então não tem como, tem que esfregar, né, o chão. É só a sala e a cozinha. O restante, as outras partes da casa, né, de quarto, por exemplo, eu só passo pano mesmo, tá bom? E com os meninos, como eles são alérgicos, né? O João Pedro, infelizmente, também tá nessa linha aí de alérgico, mas em nome de Jesus, né? Vamos crer que vai ser cessado, em nome de Jesus. Mas a Catarina é alérgica, eu sou também. E aí, então, a gente não passa vassoura na casa, né? Porque, infelizmente, né, sobe ali aquele pauzinho e é, assim, muito ruim, né, para quem tem alergia. Então, eu passo só o pano, né, na casa com um cheirinho durante a semana. E aí, então, quando vai chegando o final de semana, eu dou esse grau maior, assim, no chão, vamos dizer, né. E aí eu fiz isso ontem, também adiantei o banheiro ontem, né, e deixa eu ver o que mais. Tirar poeira também aí praticamente todo dia, né? Manter o banheiro, manter as coisas da casa, né? No lugar ali
Não com aquela neura, como eu sempre falo com vocês, né? De, tem que estar tudo no lugar, tudo no lugar. Não porque, gente, tem vida nessa casa, né? Mais uma vez, tem vida nessa casa. Então, vai ter aí, né, crianças brincando, vai ter brinquedo, vai ter coisas fora do lugar, porque a vida tá acontecendo, tem vida aqui, né? Mas vou mantendo aí durante a semana e depois, né, aí próximo final de semana a gente vai só dando aquele grau maior nas coisas. Bora colocar essas roupas então para bater. E aí, como eu já falei para vocês, né, por aqui a gente adianta o final de semana na quinta e na sexta para o final de semana. Adianta o final de semana não, adianta as coisas, né? Coloca a casa em ordem durante a quinta e a sexta, né? O máximo que a gente conseguir fazer para no final de semana a gente aproveitar mesmo para descansar, para se precisar sair, tudo, também para a gente aproveitar, né, a família. Também meu esposo fica no final de semana em casa, então a gente tenta otimizar aí, né, o nosso tempo na quinta e na sexta, para no final de semana a gente aproveitar, né? Isso foi algo que a gente aprendeu, tá, gente? Não era sempre assim, não. A gente tinha muito hábito de arrumar a casa no final de semana e perder o final de semana, né? Só cuidando de casa, só mexendo com as coisas da casa e acabar perdendo o final de semana. E, né, sempre aquele peso, semana cansado e tudo, porque no final de semana a gente não descansou e também não tendo aquele tempo com os nossos. Então, assim, isso é muito importante, né, pra gente revigorar aí, né, a nossa alma, como diz, estar com os nossos, né, é um combustível para a gente continuar bem os nossos dias, né, para nos mantermos firmes. Então, para isso, a gente precisa ser intencional mesmo em tudo que fizer, né, para a gente conseguir aí ter esse tempo com os nossos, né, ter o tempo para nós também, para, né, para ter esse tempo aí de qualidade, vamos dizer assim também, e revigorar, né, renovar aí nossas energias e passar uma semana mais leve, mais tranquila, né, os dias mais leves e mais tranquilos. Então agora eu vou colocar a roupa para bater também para mim usar a água, porque eu também uso a água, gente, sério. Aproveita a água da roupa para lavar a varanda lá de fora. Também aqui é bem curtinho, bem pequenininho, mas ainda assim, né, tem que lavar. E o banheiro, só que o banheiro eu adiantei ontem. Tava assim com um gazinho a mais, sabe? E aí adiantei ontem, então o banheiro já tá limpo. Pra hoje, então, tem mesmo só, assim, a parte da casa, lavar a varanda lá na frente, né? As roupas e dobrar as roupas que ainda não consegui terminar de dobrar na semana, né? Pra também já deixar pronta essa parte das roupas, né? E geladeira, porque eu preciso arrumar a compra. Bom, gente, então as crianças estão aqui no tapetinho, como eu tô aqui na cozinha mesmo, aí eu consigo ficar de olho nelas, né, deixar elas brincar também, ficar de olho no João também, né, como é bebê e ainda tá naquela fase de rolar, então, gente, tem que ficar de olho. O tapetinho é bom, né, que é ajuda a gente, mas tem que ficar de olho assim mesmo, né, tem que monitorar. E eu toda hora eu tô olhando aqui no telefone, porque eu não sei vocês se é assim, mas quando meu esposo vai no mercado só, toda hora fica me perguntando, né? É isso mesmo, é aquilo, leva a lista, mas mesmo assim, será que é só aqui em casa? Minha serva então tá ali lavando minhas roupas, né? A máquina de lavar. E agora então vou dar uma ajeitada na geladeira. Bora! Então a Catarina tá ali assistindo, né, um pouquinho, um vovozinho dela. O João tá aqui no carrinho do meu lado, porque começou cansado o tapetinho, né, João? Ei, filha!
Fofo! E, gente, como que eu faço, né? Então, eu tirei tudo aqui, coloquei ali na mesa, né? Foi bom, então, eu tirar a mesa do café. Por isso também, tudo intencional, né, gente? Aí, tirei a mesa do café logo, né? Coloquei as coisas ali da geladeira, né? Geralmente, dia de compra eu faço assim. Limpo, né? Tiro tudo, limpo. E aí, então, agora eu tô limpando a geladeira, terminando de limpar, né? E aí vou voltar pro lugar as coisas. E aí também já aproveito para ver o que que tá precisando, né? Se tá precisando tirar alguma coisa, se tem alguma coisa que eu posso usar, né? Que talvez está próximo de perder. Isso também eu faço na semana, por exemplo, na terça-feira eu gosto de olhar a geladeira. Isso é bom, porque aí também a gente pode olhar o que está próximo de perder e aí pegar e fazer aquilo, né? Antes de querer fazer outra coisa, né? Agora eu tenho que arrumar aqui a pia, porque, por exemplo, verduras, geralmente verdura, a gente compra no sacolão, né? Faz a compra de verdura e fruta no sacolão semanal, ou então, né, um pouco mais para uma semana, porque é bom que a gente pega, né, as verduras e as frutas mais fresquinhas. E então no mercado hoje provavelmente meu esposo vai trazer algumas frutas e verduras mais aproveitando promoção, né, algumas coisas que não tem aqui, que aí a gente aproveita e já pede, né, já traz, ele já traz de lá. E aí na semana que vem, então, né, eu já peço as verduras no sacolão. E aí, então, eu preciso da pia limpa para mim lavar, né, as verduras e frutas. E aqui tá com umas vasilhas que ontem a gente lavou à noite, mas não guardou, né? Então, eu tenho que guardar e tenho que lavar também as vasilhas do café. Então, eu vou fazer isso agora. E aí, um ponto importante: o dia de compra, antes de chegar a compra, né, eu deixar os pontos que eu preciso guardar a compra já liberados, né? Já limpo, já organizado, para quando chegar a compra, eu só guardar. E não ficar tendo aquele trabalho de limpar, organizar e depois colocar a compra, né? Então, já vou fazer isso agora. A realidade da mãe. Agora vamos pegar esse menino para mamar, né, filho? Ele já quer tirar a sonequinha dele da parte da manhã. Então, agora a mãe vai parar aqui, né, na verdade. Né, filho? Né, menino? Para atender esse meninão, né, de mamar. E, gente, falando com vocês sobre a compra do mês, as carnes também a gente compra, a parte das carnes, né? A gente compra num açougue aqui perto de casa também, que a gente conhece as carnes de lá, e aí a gente compra lá também. Então, a parte da compra no mercado é a parte mais grossa mesmo, que fora carne e as verduras e frutas, né? Agora eu vou lá cuidar desse garotão. Dá um sorriso. Tá bravo, querendo dormir e mamar. Mamar e dormir. Veja quanta coisa linda eu criei para você na terra, no céu e nas águas. Uau! É tudo maravilhoso! Mamãe, um lado. Sua música partir. Agora sim eu vou cantar.
Bom, gente, graças a Deus, geladeira ok. Geladeira ok, armários também conferidos para aguardar a compra chegar. João Pedro tá dormindo, a Catarina tá desenhando lá fora. E agora eu vou catar esse feijãozinho aqui pra colocar de molho, pra mim cozinhar o feijão pra semana, tá bom? Vou deixar de molho até mais tarde, pode ser que à noitinha eu coloco ele pra cozinhar. Minha roupa também tá batendo, então vou deixar ela lá terminar de bater e vou adiantar o almoço, gente, agora, porque o horário, né, já tá um horário assim bom já tá um horário bem bacana já para fazer o almoço. Feijãozinho limpo, gente, agora catado e limpo. E eu vou espremer um limãozinho dentro. Não sei se vocês já fazem isso por aí, mas aqui geralmente a gente faz assim. E aí, vamos colocar o limão para ajudar, né, os gases do feijão a sair, né? Só de deixar de molho já sai, tá? Sem limão mesmo. Mas o limão também ajuda. Então vamos espremer um limãozinho aqui dentro, deixar de molho para eliminar os gases aí. Bom, gente, graças a Deus a compra chegou. Meu esposo já colocou tudo aqui, ó. Graças a Deus. E nós vamos guardar tudo, né? Orar primeiro, agradecer o Senhor, guardar pra gente montar essa mesa para almoçar. Aqui tem algumas coisas, né? Frango e tal. Como eu falei pra vocês, tem alguma carninha aqui também. Tem verduras e frutas também, algumas. Meu esposo trouxe. Como eu falei pra vocês aqui, tava precisando de verdura e fruta, então ele trouxe algumas que eu pedi, né? E aí, como hoje é feriado, vem sábado, domingo, então lá pra segunda-feira ainda que eu vou fazer compra de sacolão, né? Então isso aqui dá pra fazer um almocinho aí, nossos almoço, janta, né? Lanchinho durante o final de semana, feriado e final de semana. Aqui tem frangos, né? Frango. Tem todo tipo de frango aqui. Tem pra assar, tem pra fazer molho, né? Pra fazer cozidinho. Tem também eu deixei de comprar filé, eu tô comprando peito, porque fica mais em conta. Aí eu compro 2 peitos, por exemplo. Um eu deixo cortadinho, né? Eu cozinho os 2. Aí um eu deixo desfiado pra patê, pra sanduíche, né? Pra estrogonofe, que eu gosto muito. Ou então eu uso estrogonofe também, cortadinho em cubo. E aí o outro eu corto filezinho, né, em filezinho para fazer filé mesmo de frango, né, um filezinho. E, gente, o que eu faço? Esses frangos aqui também, eu gosto de já temperar com temperinhos e mel, e aí eu já guardo temperado dentro do saquinho assim mesmo, abro, tempero, e aí guardo temperado, para que no dia que eu for usar, ainda mais frango, é mais difícil de pegar o tempero, né? Então aí eu já deixo assim, já faço um temperinho caseiro aqui com alho e tal. E aí fica muito bom. Aqui é batata, né, para dia de sexta-feira, do cinema, que a gente pode fritar. Tem umas carninhas aqui também. Vou fazer uma aqui agora pra gente frita com cebola, pra gente comer. E é isso, vou guardar essas verduras. Vou aproveitar essa beterraba também, pedir ele pra trazer pra cozinhar no feijão, pra ficar mais nutritivo ainda nosso feijão. E é isso. Então aqui, gente, geralmente na compra do mês, o Alexandre, meu esposo, ele vai comprando, né, com aquilo que tá faltando, e algumas coisas ainda tem, aí a gente só completa. Então aqui tem feijão, né, feijão preto, feijão normal, a gente gosta de uma, como que chama? Feijoada. O feijãozinho preto também, a Catarina é apaixonada,
Aqui tem meu vinagrezinho. O óleo, a gente usa banha de porco, mas o óleo a gente usa para alguma fritura, de vez em quando, quase nunca. Aqui a gente não é muito de fritura não, mas o dia que tem, né, a batata mesmo, não fica muito legal com outra coisa, então a gente usa o óleo mesmo. Esse aqui é um suco mais natural, a gente gosta bastante com água com gás, fica bem gostoso. No dia mesmo que a gente vai fazer algo diferente, né, a gente toma, bem legal. Um pãozinho pra gente tomar um cafezinho, ovos que a Catarina, gente, misericórdia, glória a Deus, na verdade, né? Quase todo dia tem que fazer um ovinho pra Catarina. Aí aqui tem as coisinhas, chá, né? Tem milho, tem as coisas minhas de fazer bolo, que aqui tem o fermento, tem essa massa aqui que eu gosto bastante dessa marca. O dia que eu tô mais corrida, eu faço ela bem rapidão mesmo. Assim, em meia hora tem um bolinho assado, tem pronto. E aqui tem fubá, tem trigo com fermento, sem fermento, para poder fazer algumas receitas, bolo também. Tem também canjica, que meu esposo ama, então vamos fazer uma canjiquinha. Tem amendoim aqui ainda, a gente vai usar com a canjiquinha. Tem aqui o leite de coco pra gente colocar. Aqui tem 2 leite condensado, creme de leite para a canjica e para o nosso estrogonofe, azeite. Aqui tem um bolachinho que meu esposo gosta, a Catarina também. Tem também aqui amido de milho para me fazer um pãozinho de queijo. Tem sal, tem coco para colocar na canjica. Tem também aqui uma batata palha para a gente colocar para comer com o estrogonofe o dia que a gente for comer. E aqui tem um pão de forma para me fazer sanduíche para Catarina o dia que eu for fazer para ela, né? Aqui também tem uma pastinha da Catarina que acabou a dela. Macarrão para espaguete, os outros macarrões picadinho, de letrinha e tal, que a Catarina gosta para sopa. Tem aqui já, então não precisa comprar. Aqui tem absorvente da mãe, né? Aqui tem o sabonete do João, o refil, na verdade, né? Porque eu já tenho o vidrinho, então esse aqui é o refil, água sanitária, o shampoo da Catarina, repetindo não sei quantas vezes, porque esse shampoo é ótimo, eu amo o cabelinho dela. Aqui tem alguns detergentes, porque já tem também, alguns desinfetantes, porque temos também já. Então é isso, essa é a nossa compra de hoje, desse mês. Algumas outras coisas, né, a gente não comprou porque a gente já tem aqui, então não compramos. E aí outras não encontramos lá nesse mercado, né, o Alexandre não encontrou, então aí vai comprar em outro lugar. E carne, né, carne para o mês, geralmente a gente compra uma quantidade assim para uns 15 dias. E aí vai ser no açougue, e amanhã ele vai lá, né, porque hoje tá fechado. E verdura eu compro semanal, no sacolão. Então, de mercado é isso. E, inclusive, o tomate que eu pedi meu esposo para trazer mais madurinho, pra gente fazer um molho de tomate. Geralmente a gente evita o máximo, né, de coisas processadas assim demais, industrializadas, mas não tem como fugir, né? Volta e meia a gente precisa comprar uma coisa ou outra, né? Mas a gente tenta evitar ao máximo. E vamos aí, né, tentando balancear a alimentação cada dia mais, né? Então agora eu vou terminar o meu almoço, né? Vamos orar pela feira, pela compra do mês e guardar, organizar. Gente, dica boa é dica compartilhada. E eu aprendi isso na gestação, porque na gestação comecei a ter uma alimentação mais balanceada, né? Eu digo assim, aqui em casa a gente come bem, né? Mas a gente tenta balancear cada vez mais. E frutas e verduras é algo que tem bastante na nossa alimentação, graças a Deus. E aí, então, frutas, como que eu faço para guardar? Igual aqui, agora tá higienizando, né? Eu tô usando esse aqui, ó. Deixa eu ver se não vai cair, gente, porque eu tô arrumando aqui. Ó, tô usando esse para desinfetar frutas e legumes e verduras, né? Aí eu coloco um pouquinho, uma quantidade,
Inclusive caiu um tiquinho aqui, mas tá bom. Aí, eu coloco uma quantidade e deixo. Depois que eu escorrer, eu vou guardar nessa vasilha, bem tampadinha, dentro da geladeira. Dura aí, em média, uma semana, até uma semana e meia, tá? Mas, como aqui, eu não sei te falar mais, porque aqui, graças a Deus, a gente come mesmo, então, praticamente não dura aí mais de uma semana, né? Mas o tempo que precisa ficar na geladeira, dura bem. Aí, o que eu faço? Eu seleciono, né, a fruta, principalmente uva, tá? Porque, às vezes, no cachinho, tem algumas que não são saudáveis, e aí elas acabam apodrecendo as outras, né? Então, eu seleciono elas, lavo, depois deixo aqui de molho, escorro e guardo escorrida, né, na geladeira. E aí aqui, a abóbora, por exemplo, o que a gente vai fazer? Meu esposo, né, que corta a abóbora aqui em casa, porque eu não sei na sua casa, mas quando eu corto a abóbora, gente, tem abóbora em todo canto é canto. Eu não dou conta, não. A abóbora, sério mesmo, é uma luta para cortar a abóbora. E aí, o dia que não tem jeito, eu corto, mas geralmente é ele que corta. Eu também, a maioria das vezes, corto a mão quando eu vou cortar, viu? Então, vou tirar aqui, vou tirar, né? E aí depois, mais tarde, ele vai cortar pra mim. A abóbora eu já guardo ela cortadinha, todinha cortada. Aí você passa um plástico filme por cima da vasilha e depois vem com a tampa, pra poder durar mais, né? Fiz um macarrãozinho de caldo com piqui, gente, bastante alho, que a Catarina gosta bastante. Se deixar, ela quer comer macarrão todo dia, mas não pode, né? Tô aqui cozinhando sem ser a vapor, porque não vai dar tempo. Eu gosto de cozinhar a vapor, mas também é pro João Pedro. Então, como é pro João Pedro, inclusive eu vou trazer para vocês o vídeo dele da introdução alimentar para vocês verem. Como é para ele, então eu tô cozinhando aqui também, porque precisa cozinhar um pouco mais, né? E a vapor vai demorar mais. Arroz, e agora eu vou fazer uma carninha pra gente bem acebolada. Tá bom, né? Pedro, gente do céu, calma. Bom, gente, então por aqui iniciamos, né, a introdução alimentar do João Pedro. E fiz um videozinho, tô acompanhando também aqui, né, esses primeiros dias com ele. Primeiro fazendo um videozinho pra postar pra vocês um vídeo só sobre isso, só sobre a introdução alimentar, como que tá sendo por aqui, como que a gente tá fazendo. E aí, gente, então, né, pós-almoço, fomos aí dar o banho no João Pedro, a Catarina me ajudando, e depois, né, ele foi cochilar aí com o papai. E eu e a Catarina, gente, como a Catarina não quis dormir, as sonecas dela da tarde agora, né, já estão assim, ela já não tá tirando muita soneca à tarde, não. Só o dia que ela tá mais cansada mesmo, né, que já tá com 5 anos. Então, eu também não fui descansar, acabei ficando com ela. E aí, tirei essa tarde, né, pra pintar um pouco com ela, tirei esse tempinho com ela. É muito importante também, às vezes ela até me pede, ela fala, mamãe, vamos ter um tempinho juntas? Eu acho muito bonitinho. E aí, gente, então é isso, né? Esse foi um dia, então, mais um dia que o Senhor preparou para nós. E aí, depois disso, né, também eu fiz um café e logo o meu esposo acordou, o João Pedro ainda estava dormindo, então eu fui aí pintando um pouco mais com a Catarina. Foi muito bom. Essas telas a gente tá pintando para fazer um cantinho aqui perto da mesa aqui em casa, né? Depois eu vou mostrar para vocês pronto.
E esse foi mais uma rotina com propósito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ajudar o canal a crescer. Inclusive, gratidão por vocês estarem acompanhando. Tenho gostado muito. Quando vocês comentam, é como um combustível pra gente, assim, pra gente continuar. Só gratidão mesmo, tá? A Deus pela vida de cada um de vocês. E se você tá vendo a opção de hypar o vídeo aí, né? Só clica em cima que você vai estar me ajudando muito, porque assim o YouTube vai entender que esse é um bom vídeo para ele tá entregando para outras pessoas também. Deus abençoe, com Deus, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!